Oi pessoas, eu sou a Alice e já tem um tempo que eu fiz um vídeo bem antigo aqui no canal explicando sobre o básico do jogo. E esse vídeo vai seguir a mesma pegada daquele, só que de uma maneira um pouco mais introdutória de como você começar bem no jogo. Qual classe escolher, itens, o que focar primeiro no seu personagem, coisas do tipo até você conseguir chegar no alto do jogo, né? Esse primeiro vídeo, já que eu vou fazer dois além desse, vai ser o início. Pegando ali você desde o início da criação do teu personagem, passando pelo mapa 1 e o mapa 2 até chegar ali no finalzinho dele. E aí no próximo vídeo a gente conversa sobre o que vai ter. Mas vamos lá! Bom, e aqui nós temos as 4 facções do jogo, né? Os proscritos, os clãs das montanhas, primogênitos e os escolhidos, né? Vale ressaltar que os escolhidos e os primogênitos eles são meio que unidos, né? E a mesma coisa com o clã da montanha e os proscritos. Cada uma das facções vai ter o seu mapa inicial, mas depois aí vocês vão poder se encontrar, né? Seja para se atacar ou para se ajudarem. E cada uma das facções tem 5 classes diferentes, né? E vamos lá, a maior dúvida, qual classe você deveria escolher, qual classe você precisa focar primeiro, qual classe é melhor de upar. Hoje em dia, não tá tão difícil upar nenhuma das contas, não tá difícil de upar no jogo. Todas as classes são boas pra você upar, mas umas entre outras você vai se sentir um pouco melhor upando e vai ser bem mais fácil e atrativo, e outras vai ser bem assim, vai chegar um ponto que, poxa, tá um pouquinho chato de upar. Então eu vou aqui ranquear um pouquinho em cada facção, qual classe é um pouco mais fácil de upar e o porquê, e as classes que não são tão fáceis de upar, mas isso não significa que elas não sejam boas, tá? Toda classe no WS é boa, só depende aí de como você vai montar ela. Começando aqui pelos proscritos, né? E classe número 1 aí pra você upar é o Necromante. O Necromante é um suporte, né, aqui nos proscritos, e só por ela ser suporte, ela já tem a maior vantagem de todas pra você que tá upando e conhecendo o jogo, que são habilidades de cura, né. O Necromante vai ter aí um escudinho pra se proteger, vai ter aí a sua cura base pra se curar, e mais pra frente você vai ter outras formas de cura, e até mesmo pra causar um pouco de dano, debuff, e até summonar alguns esqueletinhos pra te ajudar, né. É uma classe ótima pra quem tá começando e quer entender um pouco o jogo. E a segunda classe mais fácil de upar é o Cavaleiro da Morte. Bom, o Cavaleiro da Morte, ou conhecido como DK, é uma das classes mais fáceis de upar no jogo por conta da sua alta defesa. É uma classe que no começo não vai tomar muito dano, então isso já te ajuda ali a recuperar a vida de boa, matar algumas coisas sem muita dificuldade. E sem contar que mais pra frente, quando você libera os novos kits de habilidades, que mais pra frente eu ainda vou comentar sobre isso no vídeo, é uma classe que tem um sustain muito bom por causa de vampirismo, é uma classe que tem um vampirismo padrão, sabe? Então uma ótima classe para você começar aqui nos proscritos. Em terceira, mas não tão última classe mais fácil de upar, enfim, a gente tem o Encantador. Ah, mas o Encantador deveria ser o primeiro mais fácil, porque é uma classe de Summoner, sim. Só que além de ela ser uma classe de Summoner, ela é uma classe híbrida. E o problema de classes híbridas é uma parada esquisita. Apesar do Encantador ser uma classe muito fácil de jogar, porque ela tem habilidades de invocar lacaios e tudo mais, apesar de tudo isso, por ela ser uma classe híbrida, deixa os jogadores um pouco confusos. Você que é iniciante, não sabe muito do jogo, você não vai saber muito bem o que focar. Deixando um pouco a sua experiência meio que você faz tudo, mas faz tudo medianamente, sabe? Então assim, é uma classe que você tem que ter ideia do que você quer. Apesar de que no começo, o Encantador, se você focar ali tanto dano físico quanto dano mágico, você não vai sofrer em nada e vai upar bem de boa, mas depois de um certo ponto, você vai ter que escolher, você vai ter que fazer ou full dano físico ou full dano mágico, né? Sendo esse o dano mágico tendo mais cura e um pouco mais de dano focado, e o físico tendo um pouco mais de dano em área e dependendo um pouco mais dos seus lacaios, né? Mas é uma ótima classe para começar também. E as duas últimas classes, elas não são ruins, né? Elas não são ruins, só são difíceis mesmo de começar. Começando aqui pelo Bruxo, ele é um pouquinho mais fácil que o Ceifador. Uma classe de dano mágico, então é mais fácil de montar dano mágico no jogo. Classes com dano físico um pouco mais dificultosos, mas o Bruxo é uma ótima classe, é uma classe muito boa pro final do jogo. Mas o seu começo pode não te agradar tanto. É uma classe que tem um dano legal,
no começo, mas você vai sofrer um pouquinho ali pra recuperar a tua vida. Você até tem um combinho de recuperar a vida e tudo mais, mas não é assim a melhor fonte de cura que você poderia ter no começo. Mais pra frente ela fica bem melhor, eu sei disso, mas ainda assim é uma classe damage que exige um pouco de sabedoria pra jogar com ela. Volto a falar, não significa que a classe seja ruim, só é um pouco mais dificultosa de fazer os seus combinhos e executar de maneira mais agradável no jogo, né? E seguindo a mesma ideia, temos o ceifeiro, né? Que é o ceifador, que é uma classe nova aí dos proscritos, tem um tempo. E ela segue um padrão bem de boa. É uma classe que tanca bastante até, tem bastante defesa, por poder usar armaduras pesadas, né? Mas no resumo é uma classe com bastante dano, né? Ela tem uma mecânica engraçada, né? Uma mecânica diferente aí no começo, que tem uma passiva que carrega ódio, e aí você se transforma num monstro muito bolado, que troca teus atributos e tudo mais. Mas não toda é uma classe que no começo tem até que um dano legal, e quando você vai upando, você ganha bastante atributo por meio de habilidades, né? Não é difícil de jogar, mas é difícil de montar, basicamente. Pra não me prolongar muito, a gente tem aqui no Clã da Montanha o Xamã. O Xamã segue o mesmo padrão do Necro. É uma classe de suporte, e é por isso que ela é mais recomendável. Em seguida a gente tem o Cacique. Aqui é um pouco diferente. O Cacique é uma classe de damage. E mesmo sendo uma classe de damage, ele tem um diferencial. Ele tem bastante dano em área, ele tem bastante dano focado, e o principal pra te ajudar a upar: mobilidade e cura. É uma ótima classe, uma classe muito gostosinha de jogar no começo, e é super recomendável você começar com essa classe. Por último a gente tem aí o Bárbaro. Ele é um tanque um pouco mais ofensivo, né? O Hug, que é um assassino furtivo, não é difícil de jogar, ele é até bem de boa de começar a jogar com ele. Mas talvez mais pra frente você comece a perceber que ele precisa um pouco mais de itens pra começar a jogar, né? E por último, mas não porque ele é fraco, e sim porque ele é difícil de jogar e de montar, mas quando você consegue, é uma ótima classe pra dano. O Hunter é uma das classes com mais dano por segundo do jogo ali, tendo um potencial de dano explosivo e de DPS bem alto. E por isso, é uma classe que depende muito de item, e o seu início pode ser um pouco dificultoso, porque não existe ali uma habilidade de cura pra ele, ou enfim, você vai depender muito de atributo pra conseguir upar ali, sem muitas dificuldades. Nos escolhidos, pra não prolongar muito, a gente tem o Sacerdote, que segue o mesmo padrão dos suportes. É uma classe muito boa pra começar, principalmente porque tem cura. Em segundo lugar fica o Paladino, porque é uma classe que também tem cura e é um tanque. Então meio que você consegue se autocurar ou até mesmo tancar bastante. Sem contar que mais pra frente você consegue ter um dano bem legal. E essas são as únicas classes mais fáceis de upar. O Mago, ele é bom, mas ele sofre o mesmo do Bruxo. Ele sofre o mesmo do Bruxo. É uma classe que é muito forte no começo, tem muito dano, mas vai chegar um momento ali que você não vai conseguir curar a tua vida, e você vai ficar dependendo aí depois de equipamentos pra deixar o mago forte, né? Não é uma classe ruim, pelo contrário, é uma das melhores classes do jogo, mas é aquilo, você sofre um pouquinho pra montar. Seguindo o mesmo padrão do Hunter, tem o Explorador, que segue a mesma linha de raciocínio. É uma classe com dano muito alto, um DPS muito incrível, mas é aquilo, você depende muito de equipamentos bons no final do jogo pra montar essa classe. Então o seu começo até pode ser bem de boa, mas o final do jogo você vai sofrer bastante pra montar essa classe. E o Templário, não é que ele não seja bom ou ruim, é uma classe um pouco estranha de jogar. Você pode ser um ótimo tanque com isso aqui, você pode ser um ótimo suporte e um ótimo damage. É uma classe híbrida, só que é uma classe híbrida que sofre bastante porque depende de item desde o começo. Mas é uma ótima classe lá pro final do jogo, tanto pra PVP quanto pra PvE hoje em dia. Em primeiríssimo lugar, aqui nos Elfos, a gente tem o Invocador de Feras. Não preciso me prolongar muito, o Invocador de Feras é uma classe que invoca um lacaio, né? O kit de habilidades dessa classe é simplesmente muito boa e mais voltada justamente pra esse lacaio. E por causa dele você não vai sofrer quase nada. Então é uma ótima classe para você começar a jogar aqui nos Elfos, né? Em segundo lugar, a gente tem o Druida. O Druida segue o padrão dos suportes. É uma ótima classe para suporte, e é por isso que você tem mais facilidade para jogar com ele, né? Sem contar que é uma das classes do jogo que mais tem habilidades de cura. E em terceiro, a classe mais fácil de upar também é o Guarda, que simplesmente, se você quer definição de tanque, tá aqui um tanque para você. É uma classe que vai apanhar e vai apanhar e vai apanhar e não vai morrer, basicamente.
E hoje em dia você até pode causar dano lá pro final do jogo, né? Você pode ter, meio que fazer um Bárbaro 2.0, né? Ele e o Bárbaro estão bem pareados nesse quesito, de ser um tanque boladão e poder causar dano também. E por último, os dois últimos Damage aqui, que segue o mesmo padrão das classes Damage físico, né? Só que vamos falar aqui primeiro do Dançarino da Lâmina, que ele é um pouquinho mais fácil de upar do que o Ranger, né? O Patrulheiro. O Dançarino da Lâmina, ele tem um alto dano, né? Ele tem um alto dano. Ele é pareado ali com um Ceifador, lá dos proscritos. Tem bastante resistência, mas ainda assim é uma das classes que depende muito ali de equipamento para ficar interessante. Dá pra upar tranquilamente essa classe, mas você ainda vai precisar de um pouquinho de experiência. E o Patrulheiro, se não for a classe com mais dano do jogo, eu acho que perde pro Seeker, mas o Seeker ainda tem um pouquinho mais de suporte pra ele mesmo, né? Mas o Patrulheiro, enfim, o Patrulheiro tem um dano muito alto. É uma das classes com mais dano explosivo do jogo. Só que ao mesmo tempo é a classe que, se chegar perto, se os mobs chegarem perto de você, você vai ficar uma eternidade recuperando a tua vida. Então só por isso aí, né? Enfim, novamente, não é uma classe ruim no final do jogo, mas é uma classe um pouco dificultosa pra começar. Criada a tua classe, você vai ter os presentes diários que vocês podem pegar, né? Já tem um tempo que eu queria essa caciquezinha aqui só pra salvar Nick, né? Mas enfim, tem os seus presentes diários pra você pegar e o mapa inicial. No caso aqui eu tô com a cacique, né? E o início de toda classe vai ser essas quests iniciais. E uma coisa importante pra vocês saberem, né? Você não upa matando mob, né? Eu já falei sobre o básico do jogo. Você upa aqui fazendo missões. E aí você vai fazendo as missões iniciais, o básico, né? Pra, enfim, concluir e você upar pro nível 2. E aí, chegando no nível 2, vocês são apresentados à primeira mecânica do jogo que você tem que prestar atenção. Porque se você fizer errado, você vai ter que deletar o personagem e criar outro, porque vale mais a pena do que ter que comprar um book pra poder resetar suas habilidades. Não compensa. A primeira coisa que você tem que ter ideia e um foco em mente é entender as suas habilidades. E aqui no Cacique a gente vai ter a primeira habilidade de dano, né? Olha só, uma habilidade que causa dano, interessante. Aí tem a segunda habilidade aqui, uma habilidade que causa dano em área, né? Uma habilidade que causa dano em área. E uma habilidade que aumenta a minha velocidade de movimento. Interessante, interessante. E aí você vindo aqui em personagem, habilidades, você consegue ver as coisas, né? Além disso tudo, né, você consegue ver aqui, clicando nas habilidades, o que a habilidade faz, né? Que aqui já fala, o sopro dos espíritos, causa dano e tudo mais. Não vou me aprofundar muito nas coisas aqui. O que eu quero dizer aqui, nesse começo, é, você tem que pensar aí, ter uma ideia do que você precisa fazer, do que vai ser mais útil pra tua classe, né? No caso aqui do Cacique, né? No caso aqui do Cacique, compensa estar upando o Entusiasmo do Lobo de primeira aqui, né? Que é uma habilidade que vai me dar mobilidade e vai me dar dano, né? Até demonstrei como que upa as habilidades, né? Quando você tiver um pontinho ali no livro, você vai vir aqui na habilidade e vai clicar nesse chapeuzinho ali que tá coisado, né? Eu acabei upando sem demonstrar isso, vacilo meu. E aí, enfim, a habilidade tá aqui. Vai aumentar minha velocidade de movimento. Meu próximo auto-ataque, né? Enfim, básico. E aí, conforme você vai upando, conforme você vai fazendo as missões, você vai liberando as coisinhas, ganhando mais pontos de habilidade pra upar outras habilidades, né? Que aqui, ó, eu deixei aqui, por exemplo, o Entusiasmo do Lobo 4/5, que no momento eu não preciso dela full, né? No momento. Daí, quando eu chegar no nível 14, né, que eu tô quase chegando no nível 14, eu posso deixar duas habilidades 5 de 5, né? E também dei uma upada no Olho de Águia, né, que é uma habilidade de damage em área do Cacique, bem interessante de se ter. E aí, com a habilidade de movimento, né, habilidade de movimento e tendo uma habilidade que causa dano em área, foi essa build que eu montei, né, pra começar a upar. É bem interessante, né? E aí, até o nível 18, você consegue mais alguns pontinhos, né? E provavelmente uma grande dúvida de vocês é, nossa, quais itens eu devo comprar pra começar a upar? Quais itens eu devo... Será que vale a pena já ir comprando item? Será que vale a pena já ir olhando ali o market e ir comprando as coisas? E a resposta é não. Não compensa sair comprando tudo que vocês verem no market. Vocês têm que dar uma pesquisada, vocês têm que olhar direito as coisas. Bom, aqui é uma conta que eu
eu mesma montei aí com a ajuda da Charme, então não é a minha primeira conta, né? Então eu fui atrás dos itens pra deixar aqui os itens aqui já, né? Alguns itens eu mesma craftei lá na Charme e trouxe pra cá. Mas uma coisa importante já de dizer. No começo vocês vão sentir muita falta disso aqui, ó. Regeneração de energia. Então os itens que eu recomendo vocês irem atrás são esses itens aqui, ó, que dá regeneração de energia. Esse aqui não tem, mas né? Esses itens aí com regeneração de energia são muito úteis pra vocês. E por que eu falo que não vale a pena ir comprando tudo que vocês verem no marketing? Ah, vou comprar aqui esse item que, sei lá, tá 5k, parece que vai ser útil, por exemplo. Sei lá, deixa eu ver se tem uma massa mágica aqui, nível 12. Olha aí, meu Deus, 12k de craft. Não vou comprar isso, né? Não vale a pena, não vale a pena. Ah, 12k, você terminou o mapa 1, você já consegue comprar isso daqui, basicamente. Ó, tem esse outro aqui, 1k, até vale a pena, mas né, não sei. Não compensa tanto. E o porquê exatamente não compensa comprar nenhuma habilidade? Porque terminando o mapa 1, vocês vão se encontrar aqui, no mapa 2, né? Esse é o norte, a Costa das Cinzas. Que eu não tenho ouro pra ir pra lá, calma aí. E chegando aqui, vocês meio que vão ser jogados no mapa onde já tem PVP ativado com outra facção. E, principalmente, vocês vão encontrar essa lojinha aqui com esse livro aqui, ó. Com esse livrozinho. Que é aonde vocês vão ver que, nossa, eu gastei meu ouro à toa. Que é basicamente onde vocês vão poder comprar novas habilidades. E, olha só, não é tão barato. Não é tão barato comprar uma nova habilidade. Como vocês podem ver, é bem carinho, né? É bem carinho. Então vocês têm que pensar com muita calma na hora de comprar equipamento, na hora de comprar coisas, se realmente vai ser útil, porque algumas classes, elas não precisam de comprar novas habilidades. Você consegue jogar facilmente aí sem comprar nada, só comprando equipamento, né? Que é o caso ali de, por exemplo, o Invocador. Ele não depende tanto assim de new skill, mas ainda assim precisa. Então vai ver aí qual classe você escolheu, você vê o que você precisa mais, se você precisa mais de equipamento ou se você precisa mais das suas habilidades para conseguir jogar, né? Aqui você meio que vai ter que ler e ver o que você precisa mais. Só um adendo, né, que você precisa chegar no nível 18 para conseguir equipar novas habilidades, né? E uma coisa importante é que você precisa gastar determinados pontos aqui nas skills base para começar a upar as skills especialistas, né? E aí, ó, eu vou tentar aqui upar o meu Beard, eu não consigo, ó. Você precisa gastar pelo menos 10 pontos de habilidade em habilidades básicas para estudar habilidades especialistas. Então você vai ter que, novamente, pensar aqui o que você precisa. No caso da minha Charme aqui, eu preciso upar o meu dogzinho, preciso upar aqui a minha cura base. E aí sobrou 3 pontinhos que eu vou jogar aqui na fraqueza. Aí eu posso vir aqui pra baixo e upar, por exemplo, a ajuda do caos, montando aí a minha build de summonar lacaios, né? Pra me ajudar aí na minha jornada. E aí vendo tudo isso, vocês vendo que você precisa de 40k, né? 40 mil de ouro pra tá comprando aí novas habilidades, vocês provavelmente estão na dúvida, onde que eu consigo esse ouro no começo, já que, né? Precisa de tanto ouro assim pra comprar as habilidades. Evoluindo com os itens que o jogo te deu, comprando itens baratos para você não precisar gastar muito, porque só de missão, né? Só de missão você consegue muito ouro. E quando eu falo só de missão, eu tô falando das missões amarelas, tá? As missões diárias do mapa 2 até que podem te dar uns recursos legais, mas elas não são tão legais de se fazer todo dia, né? E aí, opções que você tem é masmorras no mapa 1. Essa é a primeira opção que você vai ter aí pra fazer ouro. Em todos os mapas 1 você tem 3 masmorras, né? Tem a masmorra aqui de nível 7, a masmorra de nível 9, ou é 10, alguma coisa assim. A masmorra de nível 9 e as masmorras de nível 11, né? Cada uma delas você pode dropar. Mas a partir do momento que você sai do nível 13 e upa pro nível 14, você não dropa mais nada aqui no mapa 1. Então caso você queira ficar um pouquinho aqui farmando masmorra, né, pra dropar os itens daqui, você pode dropar item nível 7 aqui nessa primeira masmorra, né, pode dropar umas barrinhas aí que são bem valiosas, então pode ser aí uma fonte de ouro aí básica pra vocês, né. Mas caso você já saiu do nível 13 e acabou upando pro nível 14 e não tem mais como vir pra cá, uma outra coisa que pelo menos eu fazia muito era resetar personagens. Como assim resetar personagens? Bom, não é bem um reset, mas começar do zero. Eu tenho a minha conta principal,
que já tá com o ouro dela. E aí eu crio uma conta que é fácil de upar, um exemplo, Cacique, ou qualquer outra classe que seja bem de boa de upar, né? E faço o mapa 1 de novo, né? Fazendo o mapa 1 de novo, fazendo todas as missões, que eu inclusive nessa conta eu não fiz, né? Não é um bom exemplo. Mas você, terminando o mapa 1 em uma segunda conta, você vai ter bastante ouro. E aí você tem a opção de deixar essa segunda conta farmando ouro pra você diariamente ali com o vigor de explorador diário, farmando masmorra, né? Você tem essa opção. E aí passar o ouro dessa conta para sua conta principal por via do almoxarife aqui, né? Que é o depósito pessoal. Você pode vir aqui, colocar o ouro aqui e pegar na outra conta, por exemplo. É uma maneira um pouquinho mais chata, mas eu fiz isso por muito tempo. Ah, mas eu tô com preguiça de criar outra conta. Vou ficar jogando mesmo. Eu não quero ter que criar outra conta para isso. Você tem o mapa do demônio, ou o mapa que eu gosto desse mapa, mas pra muita gente esse mapa aqui é o mapa dos infernos, que é o mapa 3, o Pântano de Norland. Esse mapa fica disponível pra você assim que você chega no nível 14. É um mapa feito pra você farmar, basicamente. As missões aqui você faz e você libera essas 5 opções de coletar itens, né? Que pode vir alguns pergaminhos que você vende no market, alguns equipamentos que dá pra vender, ou até mesmo usar. E é uma ótima maneira de você melhorar a tua conta aí em questão de equipamento. Eu poderia passar mais um pouquinho de tempo falando sobre o Pântano de Norland, mas eu estou pensando em um vídeo melhor para isso. Mas é aí uma opção para vocês, tá? Pântano de Norland. Bom, digamos que você continuou upando e liberou o Labirinto Astral, que são essas missões aqui do labirinto. Aqui é um lugar mais para você upar de maneira mais rápida, são várias missões de só matar boss, né? Mas o ideal é porque essas missões aqui vão te dar bastante ouro, tá? Uma coletânea de missões que ainda vão te dar umas poções de vida, que você pode escolher usar ou vender, seja no market ou no NPC. Tem gente que compra. Só que, obviamente, aqui você depende, né? Você precisa de alguém para te levar. Você precisa de um APT para donar isso daqui. Às vezes tem as boas almas que te levam de graça, mas às vezes vai ter uma galera pedindo ouro pra te levar. Não sei na real se ainda existe gente que cobra lab, mas enfim, é que é meio complicado de andar por aqui, gente. Daí você precisa de um tanque pra te levar. Mas é um ótimo lugar pra fazer tanto XP quanto ouro. Ei, você que sabe do jogo, comenta também suas dicas pra galera novata que tá querendo conhecer o jogo, por mais que, né, muita gente fale pra não jogar, porque depois vira um vício. Mas enfim, pessoas, como eu falei no começo do vídeo, esse aqui é o primeiro de outros 2 vídeos que eu estou pensando em fazer. Nesse aqui eu comentei mais um pouco sobre algumas coisas ainda básicas do jogo, pra te dar uma direção sem tirar muito a tua experiência inicial com o jogo, né? Você sabendo pelo menos o básico, pra não ficar com raiva jogando no começo porque não tá entendendo algumas coisas, ou simplesmente acabar upando uma habilidade errada, e aí, nossa, vou ter que deletar o personagem porque eu não prestei muita atenção no que a habilidade fazia. Que me aconteceu muito quando eu comecei a jogar esse jogo. Até mesmo a frustração de muita gente, incluindo a minha, de tô matando mob, mas não tô ganhando XP. Eu também fui uma pessoa assim, jogando esse jogo, mas depois eu me acostumei e foi só regresso. Enfim, pessoas, vou voltar a falar de uma coisa que eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer. Que, bom, pra quem viu o meu primeiro vídeo sobre o básico do jogo, eu falei que eu tinha feito e tava fazendo uma série de upando do zero. Eu vou cometer o mesmo erro. Eu vou falar que eu quero voltar a fazer esses vídeos de upando do zero, mas principalmente eu quero fazer mais vídeos de dicas. Eu vou postar mais dicas de maneira um pouquinho mais rápida nos shorts, né, pra não comer muito tempo de vocês, e ser umas dicas mais básicas ali, rápidas pra vocês, né, não precisa assistir tudo, um vídeo de 20 minutos. Mas enfim, pessoas, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um beijo, um queijo e tchau.